Boa noite, família! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Fico muito feliz sempre que recebo o convite para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, né, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. E eu creio que essa noite vai ser uma noite de esclarecimento. Uma noite onde o Espírito Santo tem liberdade para atuar no nosso meio, para que Ele possa trazer revelação da sua palavra. Você crê nisso? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quero te convidar a curvar aí a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E te damos total liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor esteja atuando nos corações, revelando a Tua palavra, trazendo, Senhor, aquilo que os nossos olhos não conseguem perceber nas palavras escritas no livro ou no aplicativo da Bíblia, mas que o Teu Espírito Santo, que é aquele que inspirou cada palavra que foi escrita, que inspirou cada homem que escreveu esse livro sagrado, das Sagradas Escrituras, e eu creio que o Teu Espírito, Ele é aquele que está conosco aqui, Ele é aquele que está já trabalhando, atuando nos corações, desde muito antes de nós chegarmos a esse lugar. E eu creio que o Senhor tem algo poderoso preparado para essa noite. Assim nós te damos total liberdade, para que o nome de Jesus seja honrado mais uma vez. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu vou tentar ser bem breve, mas vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito desse tema que o pastor Renato me passou, me convidou para estar aqui. Bom, primeiramente, eu gosto sempre de falar isso, eu não me canso de falar, que existe um temor muito grande no meu coração todas as vezes que eu vou falar para a igreja do Senhor Jesus. Porque eu tenho a ciência de que eu não estou diante de uma turma em sala de aula, eu não estou diante de eleitores num palanque eleitoral, mas eu estou diante da igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. E isso me traz um temor muito grande. Então, que o Espírito Santo, de fato, possa conduzir essa mensagem de uma forma limpa, despoluída, que não haja intervenção de nenhum pensamento humano, mas que venha aquilo que nasceu no coração de Deus, em nome de Jesus. E quando eu penso em estar diante da igreja, falando para a igreja, eu penso que se há algum dom em mim, esse dom foi dado por Jesus. Não há mérito meu nisso, mas o dom foi dado por Ele. Lá em Efésios 4, nos versículos 11 e 12, diz que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens, né, que esses dons eles são para edificação da igreja. Então, quando a gente fala em edificação da igreja, eu sou sempre, irmãos, remetido para o sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. Sei quantos conhecem essa passagem que está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, mas o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele chama todos os sábios da Babilônia e ele fala assim: eu tive um sonho, ele está me atribulando esse sonho, eu quero saber o que ele significa, mas se eu contar o sonho, qualquer um de vocês pode dizer qualquer coisa como interpretação, então vai ser um pouquinho mais difícil. Se vocês são bons mesmo, vocês vão ter que me dizer o sonho que eu tive e qual é o significado dele. E é lógico, nenhum daqueles sábios conseguiu dizer qual foi o sonho que o rei teve, e muito menos a sua interpretação. Então o rei ordenou um homem para
acabar com todos aqueles sábios, condenou-os à morte. Só que quando esse homem estava indo executar essa sentença, ele encontrou com um homem chamado Daniel. E Daniel falou para ele assim: não faz isso que você está indo fazer não. Fala para o rei que eu vou lá e vou dizer o que ele quer saber. Então o homem chega até o rei Nabucodonosor e diz: olha, eu encontrei um que pode fazer o que o senhor quer. Então chama ele. E Daniel chega diante da presença do rei, ele dá toda a glória a Deus, ele diz: olha, não sou eu que estou interpretando não, mas existe um Deus nos céus que ele é poderoso para fazer isso. E na verdade, foi ele que te deu esse sonho. E aí ele conta o sonho de uma estátua enorme, que a cabeça era de ouro, o peitoral era de prata, né? O abdômen era de bronze, né? As pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. E então o que acontece com aquela estátua terrível? Era uma estátua enorme e diz que o aspecto dela era terrível. O que acontece? Uma pedra se solta do alto de uma montanha e ali diz que é sem ajuda de mãos. E essa pedra ela vem e dá contra os pés da estátua. E ela não só derruba aquela estátua, como aquela pedra começa a se expandir, ela começa a crescer e ela enche toda a terra. E quando Daniel está trazendo a interpretação desse sonho, ele diz que essa pedra que se expandiu e encheu toda a terra é o reino de Deus. E eu, irmãos, acredito que essa pedra que veio do alto, uma rocha que veio do alto, não é outra senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Que deu contra o pé do sistema desse mundo, que deu contra o pé do Império Romano naquela época, que era o império que dominava todo o mundo conhecido. E a partir dessa rocha, começa um reino que vai cobrir toda a terra. E esse reino é o reino de Deus. E eu creio, ninguém tira isso da minha cabeça, que hoje a igreja é o reino de Deus sobre a terra. Você crê nisso? A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus sobre a terra. Então, se existe nesse livro, que é um livro que nós temos como manual de vida, é um livro que nós temos como parâmetro para todas as coisas na nossa vida, para a nossa fé, se existe uma profecia dizendo que esse reino se expande e cobre toda a terra, eu creio que isso é uma realidade. Eu creio que isso é uma verdade e que nós estamos caminhando para esse lugar. E quando Efésios 4, lá o apóstolo Paulo me diz que Jesus deu dons para a edificação da igreja, eu entendo que esses dons são para que nós, pequenas pedras, possamos contribuir para que essa rocha que foi a representação de Cristo ali, e ela começa a se expandir como o reino de Deus, para que a gente contribua para essa expansão. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a gente muitas vezes se acha muito pequeno, e de fato somos, sem Deus, mas com Deus é coisa diferente, irmãos. Com Deus, Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, Ele nos deu a autoridade do uso do nome de Jesus. Então, sem Deus você não é nada, eu não sou nada, mas com Deus nós somos muita coisa. Com Deus nós podemos realizar grandes coisas. Então, nós estamos aptos, repita comigo, eu estou apto para contribuir com a expansão do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é importante nós entendermos. Sempre que eu falo em edificação da igreja, essa imagem, eu gero uma imagem, uma ilustração desse sonho de Nabucodonosor. Uma rocha se expandindo por toda a terra. E eu entendo que os dons que Deus nos deu servem para que a gente contribua para essa expansão.
Então, uma vez que nós entendemos isso, nós precisamos entender que um dos textos, né, que fundamenta a doutrina da fé é, sem dúvida, o texto de Hebreus capítulo 11, né, que é um texto muito conhecido, que a gente repete muitas vezes aqui, e que no versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, aquilo que nós vemos tem origem a partir de algo invisível, tem origem a partir de algo espiritual. E aí, quando a gente olha para o mundo, por exemplo, para os ensinamentos do mundo, para as filosofias do mundo, a gente começa a ouvir falar de teoria do Big Bang, uma grande explosão que deu origem a tudo. Mas aí você se pergunta, explosão? E o que explodiu? E de onde veio a energia para essa explosão? O que tinha antes, sabe, não fecha a conta. Aí você começa a ouvir de leis da física, de metafísica, de teoria das cordas, de teoria da evolução. E, irmãos, sempre ficam pontas soltas e a gente não entende. Só que quando a gente chega aqui em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, a gente lê que pela fé entendemos. Irmãos, como é gerada a fé? Alguém pode me dizer aí? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então eu não entendo esse mundo em que eu vivo, como ele surgiu, a origem de tudo. Aí alguém vai lá em Gênesis, no capítulo 1, e começa a ler para mim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ali você começa a entender. Aquilo que você não entendia, agora a palavra começa a gerar fé. Só que a fé aqui diz que pela fé entendemos. Quantos estão entendendo isso comigo nessa noite? Então, essa fé, ela não faz simplesmente você acreditar que Deus vai te dar um carro novo. A fé, ela não faz simplesmente você acreditar que Deus vai te dar uma casa nova. Na verdade, a fé pouco tem a ver com isso. Ué, Pete, então o que é a fé? Não é crer. A fé é crer na palavra de Deus. Naquilo que Deus liberou da sua boca. Porque aí a gente continua a nossa compreensão. No versículo 2, e Deus disse, haja luz. Então houve luz. Deus disse, é a palavra em ação. Então, o que é a fé? Como é gerada a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que é a palavra de Deus que deu origem a todas as coisas que existem, o que nós vemos e o que nós não vemos. Então, porque eu vou explicar para você porque eu estou dando essa volta, mas a gente precisa entender que, em primeiro lugar, uma coisa é eu querer algo, desejar algo e acreditar que eu vou conseguir. Não há problema nenhum nisso. A gente só não pode confundir isso com a nossa fé, porque a fé é a fé naquilo que Deus já falou, é a fé naquilo que Deus já liberou, é a fé naquilo que Deus já registrou e Ele se comprometeu com cada uma das suas promessas, porque a palavra diz que fiel é aquele que prometeu. E cada uma das suas promessas Ele vai cumprir. Eu não tenho a menor dúvida disso. É por isso que quando alguém me pergunta qual é a minha esperança, eu respondo sem pestanejar. A minha esperança é o retorno do meu Salvador. Aleluia! Ele virá, tão certo como Ele vive, Ele virá. Então,
quando a gente começa a entender essas etapas da criação, a gente começa a perceber que tudo que os cientistas buscam e descobrem hoje, na verdade, é um como, mas não o porquê, não quem fez, mas um como. Eles estão tentando entender como Deus fez. Eles estão tentando, existem leis da física? Sim, as leis vigoram, mas quem colocou essas leis em vigor foi o próprio Deus, através da palavra que liberou da sua boca. Então, quando a gente começa a entender que pela fé nós entendemos, na verdade é como se a gente estivesse antes num cômodo completamente escuro. Só que esse cômodo está cheio de móveis. E aí você tenta andar, você dá um bico aqui no armário, machuca o pé. Aí você vira para cá, dá uma testada na porta e machuca a cabeça. E aí vem seus pais quando você é pequeno. E seus pais começam, filho, é o seguinte, se você der 3 passos e virar para a esquerda, você vai ter um espaço ali onde você vai conseguir passar. Aí vem o seu amigo da escola e fala assim, nada, 3 passos você vai bater. Na verdade, você tem que dar 4 passos. Aí vem seu professor na sala de aula e fala assim, não, mas você não tem que virar para a esquerda, você tem que virar para a direita. Todos eles estão te dando dicas, mas você continua num quarto escuro. Você continua num cômodo escuro. Só que esse cômodo é como se ele tivesse muitas lâmpadas apagadas e vários interruptores. Então, quando você começa a se apropriar da palavra de Deus, é como se alguém te mostrasse onde estão os interruptores. E aí você começa, acende a primeira lâmpada, aí você já enxerga um passo à sua frente. Você, opa, aqui eu já estou enxergando. Agora ninguém mais me confunde, porque eu estou vendo. E aí você pega o caminho do segundo interruptor, através da palavra de Deus, e você vai lá e acende uma segunda lâmpada. Agora você já está vendo 2 passos à sua frente. E agora naqueles 2 passos ali que você está enxergando, ninguém mais é capaz de te enganar. Ninguém mais é capaz de te dar uma dica errada. Por quê? Porque você está vendo. Aí quando a gente ouve Paulo, a gente lê Paulo falando, o justo não vive pelo que vê, mas vive pela fé. A gente entende que a fé é uma forma de enxergar. Então, se eu enxergo agora a partir dos olhos da fé, que é pautado na verdade da palavra de Deus, então agora o entendimento é aberto. É por isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui que pela fé nós entendemos. Por que eu estou dando essa volta toda, irmãos? Porque nós vamos falar de trabalho, nós vamos falar de negócios. Porém, eu trabalho desde a minha adolescência. Eu comecei trabalhando com música, tocando na noite, e depois com 18 anos eu fui trabalhar com informática, com 30 anos eu fui dar aula de matemática, e estou com 41 e não enriqueci até hoje. E não ganhei muito dinheiro até hoje. Então talvez se você veio aqui para ouvir um conselho bíblico, uma fórmula bíblica de ganhar mais dinheiro, de ganhar muita grana, teria outras pessoas mais indicadas para você ouvir. Talvez eu não fosse a pessoa mais indicada. Só que quando eu comecei a refletir sobre isso, o Espírito Santo falou comigo assim, existe algo sobre o trabalho que eu já mostrei para você, mas que muita gente ainda não conseguiu enxergar. E é isso que eu quero compartilhar lá na noite de quinta-feira. E é isso que eu estou aqui para compartilhar com você. Porque, ao meu ver, isso que o Espírito Santo me revelou é muito mais valioso do que dinheiro em si. Porque a gente precisa entender que quando Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas, ele não está falando só de você tirar o seu dízimo e oferta antes de pagar outras contas, não, irmãos. Isso é muito importante. Isso tem o seu valor. Só que buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de outras coisas, em primeiro lugar, vai muito além disso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, primeiro você precisa entender o que é o reino de Deus e o que é a justiça de Deus. Você já parou para pensar nisso? Ao estudar esse texto de Mateus 6,33? O reino de Deus, o próprio Jesus diz o que é. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Então deixa eu falar uma coisa para você, e tomara que isso expanda um pouco o seu entendimento do texto. Quando fala ali buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, pensa comigo, quando aquele camarada te fecha no trânsito e ele ainda diz que está certo e xinga você. Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, só que o reino de Deus é paz. Agora ficou difícil, né? Agora o sarrafo subiu. Agora a coisa ganhou uma nova dimensão. Porque se eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o reino de Deus é paz, antes de qualquer coisa, antes de satisfazer o meu ego, tirando satisfação com alguém, eu preciso buscar a paz. Mesmo que, num primeiro momento, pareça que eu estou perdendo algo. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Vai parecer que você está perdendo, mas você está buscando em primeiro lugar o reino, porque você está buscando a paz. Aleluia. O reino de Deus é justiça. E aí a gente pensa, justiça, o culpado paga. Justiça, vamos exaltar aquele que tem mérito. Isso é justiça humana. Na justiça de Deus, aquele que não tinha pecado morreu pelo meu e pelo seu pecado. Na justiça de Deus, aquele que não tinha pecado foi até o Rio Jordão para ser batizado por aquele que tinha pecado. Foge um pouco da nossa lógica, irmãos. É difícil, muitas vezes, a gente entender num primeiro momento, porque nós crescemos com uma noção de justiça. Nós crescemos com um senso de justiça. E quando a gente mergulha na palavra de Deus, a coisa parece que embola num primeiro momento. Porque como é que eu vou entender justiça, pastor Márcio? De um pecador morrendo na cruz por causa dos pecados. Mas eram pecados que não eram dele. Essa é a justiça de Deus. Então, quando eu estou lá no trânsito e parece que eu estou perdendo, mas eu vou buscar a paz, eu estou usando o mesmo senso de justiça que Deus usou quando Ele envia um cordeiro perfeito para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Você consegue enxergar isso também? E agora ficou pesado, né? Você consegue enxergar isso também? Irmãos, se é para falar de trabalho à luz da Bíblia, a gente vai precisar aprofundar um pouco mais o debate. A gente precisa parar de viver pelo senso comum. Por que você está fazendo isso? Todo mundo faz. Por que você está falando isso? Eu ouvi isso a minha vida inteira e eu estou reproduzindo. Existe uma coisa chamada pensamento crítico. Nós precisamos disso. Era uma coisa que Jesus tinha e as pessoas, principalmente os religiosos daquela época, não entendiam e ficavam uma arara com Jesus. Eu vou dar um exemplo. Jesus vai se deslocar com os seus discípulos e ele fala assim, é necessário que eu passe por Samaria. Os discípulos olham para ele, como assim? Porque os judeus, se eles precisassem passar por Samaria, eles davam a volta por uma outra cidade, caminhavam mais,
Mas eles não passavam por Samaria porque eles não se davam com os samaritanos. E aí eu não vou aprofundar agora aqui, eu inclusive já falei disso aqui numa outra oportunidade, mas Jesus quebra um paradigma ali, e ele fala, não, a gente vai passar por Samaria. E aí eu acredito que os discípulos devam ter estranhado e falado assim, ué, mas a gente sempre deu a volta. Eu cresci, aprendi que tinha que dar a volta e não podia passar por Samaria. Por que Jesus agora está dizendo que a gente tem que passar por Samaria? O que Jesus gerou ali? Uma quebra de paradigma. Jesus colocou aqueles discípulos para pensarem. Jesus fez aqueles homens pensarem, tá, a gente não passava por Samaria. Por que a gente não passava por Samaria? Ah, os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Sabe essa palavrinha por quê, irmãos? É uma palavrinha poderosa. Eu tenho um filho de 4 anos. Acredito que a maioria de vocês conheçam. E de vez em quando ele entra num porquê automático. Vocês já viram porquê automático? Filho, não bota o pé na parede. Por quê, papai? Filho, você vai sujar a parede. Mas por quê? A sujeira que está no seu pé vai passar para a parede, filho. Mas por quê? Ah, filho, porque a sujeira ela não faz parte do seu pé. Assim como ela entrou, ela pode sair. Aí, nesse caso, ela vai sair na parede. Mas por quê? Irmãos, chega uma hora que os teus argumentos acabam. Chega uma hora que você começa a ter que pensar muito para poder responder a ele. Então, esse porquê dele me faz pensar no porquê eu estou falando para ele o que eu estou falando. Então, se eu falar para ele algo só porque eu ouvi alguém dizer, no primeiro porquê eu já caio do cavalo. Por quê? Porque eu vou precisar ter argumentos. Então, a gente, quando vai estudar a Bíblia, e se a gente vai falar de trabalho e negócios à luz da Bíblia, a gente vai precisar aprofundar um pouco o discurso, talvez entrar num viés até um tanto quanto filosófico. Porque a Bíblia não fala contra a filosofia, ela fala contra vãs filosofias. A filosofia, se a gente for olhar a morfologia da palavra, que é a forma como ela é construída, filo significa amigo, sofia significa sabedoria, amigo da sabedoria. Então, aquele que busca a filosofia busca ser amigo da sabedoria. E existe uma filosofia bíblica, existe uma filosofia cristocêntrica, e é isso que nós precisamos entender. Então, se a gente vai falar de trabalho à luz da Bíblia, a minha proposta é que a gente fale do propósito do trabalho. Qual é o propósito do trabalho? Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui individualmente agora, a maioria das senhoras e dos senhores, assim como eu, antes de parar para refletir nisso, responderia que o propósito do trabalho é trazer o sustento para dentro de casa, é trazer o sustento para mim e para a minha família. Mas aí, eu vejo Jesus falando assim, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E aí eu me pergunto, Deus precisa garantir o sustento dele? Acho que não. Pelo que a palavra nos revela, Deus é um Deus autossuficiente. Antes que houvesse o universo, Ele já era, Ele já existia e Ele era suficiente por si mesmo. Então, se o propósito do trabalho não é o sustento, entenda bem, eu não estou dizendo que o trabalho não traz o sustento. Eu estou dizendo que o propósito primaz do trabalho não é simplesmente trazer o sustento. Ok? Quantos estão entendendo?
Vocês estão quietos demais. Amém? Você pode fazer um barulho aí, pode fazer glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Então, irmãos, isso ficou muito claro para mim quando eu fui até Êxodo e vi a saída do povo de Israel do Egito e eles chegando no deserto. Olha que curioso. O povo chega no deserto e o povo não tem que trabalhar. O povo chega no deserto e o pão cai do céu. O povo chega no deserto e as roupas não rasgam. E as sandálias cresciam junto com os pés das crianças. No deserto não tem trabalho. No deserto, o sustento vem de Deus. Mas Deus está levando esse povo para onde? Para uma terra prometida. E que terra é essa? A terra que jorra leite e mel. Aí você pensa, uau, se no deserto não tem que trabalhar, na terra que jorra leite e mel, aí que a gente não vai trabalhar mesmo. Não, lá você tem que trabalhar. Mas como assim? Porque no deserto você já entendeu que não é o trabalho que traz o seu sustento. O seu sustento vem do Senhor. O seu sustento vem daquele que garante o seu pão diário. O seu sustento vem daquele que garante as suas vestimentas. Era disso que Jesus estava falando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Olha as aves. Elas não semeiam, não colhem, mas elas não passam fome. O Pai dos céus sustenta cada uma delas. Deus estava mostrando isso para o povo no deserto, para que eles não pensassem que lá na terra de Canaã era o trabalho deles que estava dando conta, era a força do braço deles que trazia o sustento. Não, Deus já mostrou, quem traz o sustento sou eu. Agora lá o trabalho terá um outro propósito. Ok? Tá tudo bem até aqui, irmãos? Glória a Deus. Então a gente vai chegar lá. Eu vou correr um pouquinho aqui, mas eu vou falar de um funil que eu encontrei nas Escrituras. Como assim, Pete? Eu encontrei um funil. Que funil é esse? Um mestre da lei chega para Jesus e fala assim, querendo pegar Jesus, né? Ele fala assim, qual é o maior dos mandamentos da lei? E Jesus responde para eles aquilo que nós já conhecemos de cor e salteado. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Né? E aí fala o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus fala uma coisa ali. Jesus fala uma coisa ali que é algo importante para a gente destacar aqui. Jesus, no capítulo 22 de Mateus, a partir do 36 está essa passagem que eu citei agora, e no 39, Jesus fala assim, não, no 40, Jesus fala assim, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí Jesus fala isso. Eu não sei se aqueles homens pararam para pensar no que Jesus estava falando. Mas se Jesus diz que toda a lei e os profetas, quando Jesus fala a lei, ele está falando do Pentateuco. Quando ele fala os profetas, ele está falando de todos os livros dos profetas que eles já tinham naquela época. E aí, Jesus está dizendo que se você interpretar qualquer passagem, seja da lei, ou seja, do Pentateuco, ou dos livros dos profetas, de forma que fira esses 2 mandamentos, você está interpretando errado. Jesus gera um funil. Você pega toda a lei e você tem que passar por esses 2 mandamentos. É como se fosse um crivo. A forma que você está interpretando essa lei. Você está amando
ao Senhor com todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração? Você está amando ao teu próximo como a si mesmo? Se não, você está interpretando errado. Aí, mais na frente, Jesus, lá em João 13, no versículo 24, Jesus fala assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Jesus pega aqueles 2 mandamentos, resume agora em um. Quando ele faz isso, se você perceber esse mandamento aqui, ele é o 2º mandamento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Ele está dizendo, amem uns aos outros, como eu amei a vocês. E Jesus está dizendo assim, agora afunilou mais ainda. Porque tudo que eu estou falando para vocês, vocês têm que passar por esse funil. Se não passar, é porque vocês estão interpretando errado. E agora eu vou entrar já para ir para a parte final dessa palavra, que é onde a gente vai falar do trabalho em si. Ok? Vocês estão comigo, gente? Amém. Então vamos lá. Você pode projetar para mim aí, por favor? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Porque eu falei aqui que o propósito do trabalho não é, em primeiro lugar, trazer o sustento. Então a gente vai buscar, a gente vai aprofundar para tentar entender qual é o propósito do trabalho. Já que Deus trabalha, não pode ser um propósito o sustento. Existe algo maior nisso. E lá em Colossenses 3, 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens. Então aqui fica uma dica do apóstolo Paulo. Tudo que você for fazer, não faça para o seu patrão, não faça como para o seu pastor, não faça como para o seu pai, não faça como para a sua esposa, para o seu marido, faça como para Deus. O que ele está querendo dizer é, coloque excelência em tudo o que você fizer. O pastor Renato falou disso aqui na quinta-feira passada, de forma muito clara. Coloque excelência em tudo o que você fizer, porque eu não vejo uma outra forma de você fazer algo para Deus se não for com excelência. Amém? Mas eu entendo que existe algo mais para a gente entender quando se fala em fazer algo para Deus. A primeira coisa que vem na nossa mente é fazer de forma excelente. Maravilha, é isso mesmo, está certo. Mas se a gente aprofunda um pouquinho, eu cheguei num outro texto aqui, e aí eu queria que fosse projetado também, Mateus 25, versículo 40. Essa aqui é aquela passagem onde Jesus fala, né, ele separa uma parte de uma galera na sua direita. Isso ele está contando, né? Algo profético. Uma parte estará à sua direita, uma parte estará à sua esquerda. E ele vai falar para uma galera que está à sua esquerda, ele vai falar, olha, tive com fome e não me deste de comer, tive nu e não me vestiste, tive doente e não foste me visitar, tive preso e não foste me ver, tal. E aí no versículo 40, diz assim, o rei responderá. Isso aqui é quando ele já fala para a galera que está à sua direita, né? Que aí foi a galera que fez tudo aquilo que a galera da esquerda não fez. E aí eles perguntam, mas quando nós fizemos essas coisas ao Senhor? E aí Jesus diz assim, ó, o rei responderá, em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram.
Repita comigo, a mim o fizeram. Então, como que a gente faz algo para Deus? Quando a gente faz alguma coisa a algum desses pequenos irmãos. Que pequenos irmãos são esses? São aqueles que Jesus estava falando. Estive com fome, estive sem roupa, estive doente, estive preso. Jesus está falando de quem? Jesus está falando do necessitado. Jesus está falando do pobre. Jesus está falando daquele que não pode de alguma maneira te retribuir aquilo que você está fazendo por ele. Jesus está falando de alguém desfavorecido. Então, num texto me diz que eu devo fazer tudo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E aí eu vejo o próprio Senhor Jesus dizendo, quer fazer para mim? Então você tem que fazer para um desses pequenos irmãos. Está fazendo sentido para você? Aí a gente entende uma coisa, que a obra de Deus, antes de ter a ver com coisas, ela tem a ver com pessoas. Então, se está dizendo ali que tudo que eu fizer, que eu faça como para o Senhor, eu não posso deixar para fazer como para o Senhor só o que eu faço aqui na casa de Deus. Só o meu ministério que eu exerço. Só a visitação que eu faço. Só a música que eu toco. Só ali na porta que eu fico controlando ali a galera que entra, que sai. Só o som, a mídia, a projeção. Só as crianças para quem eu dou aula. Não. Tudo isso a gente faz como para o Senhor, mas tudo que a gente faz quando a gente está lá no nosso local de trabalho, tudo que a gente faz quando a gente está na nossa casa, tudo que a gente faz quando a gente está na rua, tudo que a gente faz quando a gente está na faculdade, tudo, irmãos. Tudo como para o Senhor. Então o que eu preciso começar a priorizar em tudo o que eu faço? As pessoas. As pessoas. Esse ensinamento que Jesus está trazendo é, antes de você valorizar as coisas, valorize as pessoas. Antes de você valorizar as tarefas, os afazeres, valorize aqueles que estão fazendo junto com você. Uma vez o pastor Marcos me deu um livro do John Maxwell, que é um grande palestrante que fala sobre liderança. E eu li uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim, executar tarefas enquanto se desenvolvem os relacionamentos. Eu nunca mais esqueci dessa frase e eu tento aplicar isso agora em tudo que eu faço. Porque eu já dei esse testemunho antes aqui. Eu passei um tempo convertido na igreja, onde eu olhava lá para cima e eu via o operador de som. Eu olhava lá para cima e eu via quem estava operando o computador da projeção. Eu olhava o coral e eu via o cantor do coral, o maestro do coral. Eu olhava o ministério de louvor, eu via o baterista, o tecladista, o baixista, o guitarrista, o violonista, os cantores, o ministro. Mas o Senhor, num dado momento, Ele virou a chave. E eu comecei a olhar lá para cima e ver o Fabinho, esposo da Michele, pai do João Pedro, da Ana Júlia, o Claudinho, esposo da Adriana, pai da Patrícia. Notou a diferença, irmãos? São pessoas. Eu preciso que ele melhore o som para mim? Preciso. Mas antes eu preciso saber se está tudo bem com ele. Antes eu preciso saber se ele está precisando de alguma coisa, se ele tem alguma demanda em que eu posso ajudar. Porque é isso que Jesus está nos ensinando nas suas palavras. E quando eu trago isso então agora para o meu trabalho, eu já não tenho mais um peso para acordar cedo para ir trabalhar. Eu já não tenho mais um peso em pensar que eu vou encontrar muitos problemas e algumas dificuldades no meu local de trabalho.
Porque, apesar de ter que acordar cedo, apesar de ter que encarar um trânsito pesado, de ter que encarar uma condução cheia, de ter que encarar um chefe mal-humorado, um patrão mal-humorado, de ter que encarar dificuldades para solucionar os problemas, eu estarei lá com pessoas essas que eu posso ajudar, pessoas essas que eu tenho algo que pode resolver questões vitais para elas. Pessoas essas que muitas delas estão acordando e vivendo sem nenhuma alegria, porque o medo tem tomado conta, porque a tristeza tem tomado conta, e nós temos uma palavra de vida em nós. Nós temos a lâmpada para os pés, que é a palavra de Deus. Então, quando você levanta, ao invés de você pensar no seu chefe mal-humorado, você pensa naquele rapaz que ganha muito pouco, que está com um problema financeiro, mas que você tem uma palavra da verdade bíblica para levar para ele e dizer assim: meu irmão, o Senhor é aquele que pode suprir cada uma das suas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Isso está escrito aqui na palavra, não sou eu que estou falando não. Vem cá que eu vou orar por você e Deus vai agir na sua vida. Aleluia! E aí, meus irmãos, a vida ganha um novo sentido. Porque o que mais importa já não é agora os seus afazeres no trabalho. O que mais importa já não é agora o enumerário que você vai ganhar no final do mês. O prolabore, seja o que for. O que importa são as vidas com quem você está tendo contato à medida que você está desenvolvendo as suas tarefas de trabalho. Agora ganhou um novo sentido. Então, quando você vai fazer um negócio, alguém te propôs uma sociedade, qual é a primeira coisa que você tem que se perguntar? Alguém arrisca? Boa, Andrezinho. Será que Deus quer que eu me envolva nisso? Se eu me envolver nisso, eu vou me envolver pensando no quê? Será que eu estou pensando em ficar rico somente? Às vezes você vai ficar rico, mas pode perder sua salvação. Às vezes você vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro, milionário, mas pode perder a sua alegria, a sua paz. Então, quando a gente fala de trabalho, irmãos, isso vai muito além de dinheiro. E aí, para fechar mesmo, agora é verdade, tá? Voltando lá, e no Gênesis, no livro do Gênesis, teve alguém que não entendeu o sentido do trabalho, porque quando Deus dá uma missão para Adão, que passa essa missão para os seus filhos, Deus fala assim: eu quero que vocês cultivem o jardim e guardem a criação. Cultivar, a palavra cultivar, ela tem o radical cult, que é o mesmo radical de culto. Olha que interessante. Cultivar fala de gerar hábitos, e esses hábitos vão gerar um culto a Deus. Ou seja, obediência àquilo que Deus ordenou. Adoração a Deus. E fala de guardar. Só que quando Deus fala para ele guardar a criação, ele entendeu errado. Caim, vou falar de Caim mais especificamente. Caim entendeu errado. Quando eles vão levar, Caim e Abel vão levar as ofertas, Abel entendeu certo. Mas Caim entendeu errado. E aí Caim colocou as coisas acima das pessoas. E isso fez com que ele ficasse com raiva do seu irmão, com ódio do seu irmão, a ponto de assassinar o seu irmão por causa de um culto prestado, de forma errada.
Aí depois disso, Deus chega para Caim e pergunta: Caim, onde está o seu irmão? E para ficar claro que Caim não tinha entendido o mandato de Deus, Caim fala assim: sou eu o cuidador do meu irmão? Ele tinha matado o irmão. E o que ele fala para Deus é: minha responsabilidade não é cuidar dele, mas era exatamente essa a missão que Deus havia dado ao homem: guardar a criação. E quem é a coroa da criação? É o ser humano. Então, o que Deus está falando conosco nessa noite, para a gente ir embora agora, de uma forma muito clara é: comece a olhar para as pessoas que estão ao seu entorno com outros olhos, com os olhos de Jesus. Você pode se colocar de pé? A oração que eu queria que fosse feita aqui nessa noite é uma oração pela nossa forma de enxergar. Pela nossa forma de enxergar o trabalho, sim. Pela nossa forma de enxergar os negócios, sim. Mas principalmente pela nossa forma de enxergar as pessoas. Que esse amor pregado por Jesus seja o funil para cada atitude nossa. Eu vou tomar essa atitude, coloca no funil. Você vai estar amando o seu próximo como a você mesmo. Ou melhor, ali Jesus ele aprofundou um pouco mais, né? Não é mais como a mim mesmo. Eu tenho que amar agora como Jesus me amou. Ficou um pouco mais puxado. Porque Jesus me amou dando a sua vida por mim. Então, meu intuito nessa noite não é que você saia daqui falando: uau, que palavra. Meu intuito nessa noite não é que você saia daqui falando: ah, não gostei da palavra do pastor Pete. O meu intuito nessa noite é que você saia daqui refletindo. É que você saia daqui pensando em por que você faz o que você faz. E pensando: será que existe uma outra maneira de fazer onde eu me importe mais com as pessoas? Se você sair daqui pensando nisso, refletindo nisso, essa palavra, ela alcançou o objetivo que ela tinha. E eu quero te convidar a colocar a mão aí no seu coração. Pastor Marcos, o senhor poderia fazer a sua oração? Para que a forma de ver seja afetada, né? Obrigado, pastor.